Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Cássio falha 2 vezes, o Antônio muda o time, mas quem vence é o Juventude em Caxias do Sul. E é uma derrota que preocupa, por várias circunstâncias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vinheta nova, cenário novo, novo momento do canal, contando com a sua inscrição, o seu like no vídeo. Vamos ajudar a bater a meta de 1 milhão? Conto muito com você. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, beleza? Não se inscreveu ainda? Bora lá, bora me ajudar? Vamos nessa. Vamos falar do Timão que perdeu para o Juventude. Esse Juventude, hein? Aprontou na semifinal contra o Inter, dificultou a vida do Grêmio na decisão, começou empatando contra o Criciúma e agora venceu o Corinthians. Não quero ser repetitivo, nem, digamos, tendencioso, mas sou um pouco, porque conheço ele há muitos anos. E Roger Machado, hein? Ele é muito bom treinador. Eu sei que o campeonato está começando, mas ele pegou a sucessão de um bom trabalho do Thiago Carpini, que ele fez no Juventude, né? Subindo a equipe para a elite, e ele deu sequência. Chegou na final do Gaúcho, deixou o Inter pelo caminho, fez bons enfrentamentos com o Grêmio e está começando o Brasileiro numa boa. E o Juventude não é uma equipe que vai disputar o título. Isso, por outro lado, também preocupa muito o lado do Corinthians. Porque se você pensar que o Corinthians perdeu para um adversário que, teoricamente, não vai disputar a mesma coisa que ele, ou vai? Ou vai? Não, né? Imaginamos que não. Eu acho que o Juventude vai... acho até que pode fazer uma boa campanha, mas vamos lá, né? Tem que ter fôlego. É muito tempo, são muitos jogos. Então eu acho que o Juventude em algum momento vai se atrapalhar pela dificuldade de elenco, que é natural, pela qualidade dos outros, e vai disputar a permanência. E pode até ser que essa permanência não seja lá no sufoco, brigando para não cair, dentro da zona do rebaixamento, não. Pode ser uma permanência ali em 10º, 12º e tal. Eu acho que esse é o campeonato do Juventude. Por melhor que ele seja, eu acho que ele não consegue superar as barreiras que estão à frente, porque tem equipes muito mais qualificadas, de muito mais orçamento e tudo mais. E o Corinthians, talvez entre até nesse quesito, né, de mais orçamento, de mais qualidade de elenco, mas aí que tá. Na prática, no confronto direto, deu Juventude. Mas por que deu Juventude? A gente precisa entender. O Juventude jogou tão melhor assim que o Corinthians, eu acho que o Juventude competiu, marcou, brigou, bem no que eu já projetava que o Juventude faria. As equipes do Roger, quando elas são inferiores tecnicamente, é o que ele faz. Ele briga, ele compete, ele vai no pé de ferro, ele aproveita os espaços, ele aproveita as falhas, ele marca em cima. E foi o que aconteceu. O Juventude começa o segundo tempo disposto a ocupar o campo de ataque do Corinthians para pressionar, para forçar o erro, e o erro acontece. Justamente nos pés do Cássio. Na verdade, ele toma um primeiro gol do Jean Carlos, do meio da rua, de muito longe, né? Eu acho que esse é o detalhe. É uma bola no canto, ele até vai nela e tal, mas é uma bola de muito longe. Que não há o encurtamento, não há diminuição de espaço, ele tem liberdade para chutar, chuta mesmo no cantinho. E para um goleiro, eu acho que essa é a análise, para o goleiro do tamanho do nível do Cássio, é uma bola defensável, né? Uma bola de muito longe no canto em que ele poderia ter pegado. Não pegou, falhou. E o segundo, o segundo gol é entregue ao Juventude, né? Uma saída de bola completamente equivocada do Cássio. E aí o Jean Carlos, de novo, ocupa, avança, cruza e o Lucas Barbosa faz o gol, o segundo gol. Ali o Corinthians desmancha, emocionalmente inclusive. Estava disposto a reagir, estava criando algumas oportunidades. Quando ele toma 2 pancadas, uma atrás da outra, com falhas do seu capitão, acabou. E aí eu pergunto para você, onde está, o que está na conta do técnico por conta de uma derrota com erros individuais? Porque antes do 2-0, o Yuri Alberto perde um gol. E assim, sou um defensorzaço do Yuri. Acho que o Yuri corre, se entrega, tá com números muito bons esse ano, tá se recuperando, um menino muito do bem, mas ele perdeu um gol. Perdeu um gol que não pode perder. Num jogo em que você está fora de casa, condições adversas, um adversário que, enfim, tá voltando para a Série A, não quer sofrer já no seu segundo jogo, o primeiro deles em casa, então não dá para ter esse tipo de vacilo. E o Yuri
chutou em cima do goleiro. Aí não dá. Sozinho. Numa arrancada e o jogo estava 0-0. Ali o Corinthians abriria o placar. Depois disso, o Corinthians toma 2 pancadas e aí, obviamente, o time desaba dentro de campo. Mas ainda assim, passou um tempinho, o Antônio ou o Bruno Lazzaroni, né, começaram a fazer algumas trocas e o time começou a ficar em cima e tudo mais, até parecia que ia reagir, mas rondando muito a área, né, que é o que esse Juventude costuma fazer. Mesmo quando ele se defende, irmão, tu não entra. É um negócio maluco. Os caras criam uma blitz, eles marcam muito e aí tinha sempre o risco do contra-ataque e quase que o Corinthians tomou um terceiro gol em várias oportunidades. Voltando na escalação inicial, o Antônio mudou o time. Porque eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu queria o Coronado titular, eu queria ver mais o Coronado, eu queria ver Coronado e Garro juntos, queria tudo isso. Mas também não queria que o Wesley saísse do time. Não achava uma boa. Não é que ele fez as duas coisas? Ele manteve o Wesley e botou o Coronado. Só que aí ele tira um volante. E aí ele deixa só o Ranielli com o Garro e o Coronado na armação. Enquanto eles estiveram em campo no primeiro tempo, eu acho que funcionou. O Corinthians estava criando, o Corinthians estava retendo a bola. E o Juventude, enfim, com dificuldades. Por quê? Porque o Garro, cara, acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Posso estar errado, mas para mim foi a melhor partida dele. Ele individualmente, cara, ele buscou o jogo o tempo inteiro. E a entrada do Coronado, para mim, potencializou o Garro. O Coronado é muito bom de bola, mas assim, muito bom de bola. Que inteligência para jogar. Ele tem drible, ele tem arranque, ele tem qualidade, ele tem passe, ele tem lançamento. Ele é muito bom de bola. E ele entrou mais à direita, o Garro mais à esquerda, mas eles invertiam também. Muitas vezes o Coronado ia mais por dentro, o Garro pintava aqui na direita para fazer triangulações num 4-3-3. Eu imaginei que quando o Garro e o Coronado jogassem juntos seria um 4-4-2. Não. Ele manteve num 4-3-3, com só o Ranielli à frente da defesa, Garro e Coronado, Wesley, Yuri e Romero. O Romero também perdeu um gol de cabeça. O Yuri perdeu esse gol que eu falei para vocês. O Wesley tentou algumas jogadas lá e tudo mais, e aí a gente acabou tendo as trocas depois. Então, o Hugo, né, aquele lateral pelo lado esquerdo, centralizando, o Fagner do outro lado. O Maicon acaba entrando no lugar do Wesley para dar uma sustentação mais para o meio de campo. Aí sim, dentro daquela ideia que a gente imaginava, com o Ranielli, Maicon, o Rodrigo Garro e Igor Coronado, com os dois atacantes, né, o Yuri e o Romero. Depois ele foi mexendo mais. Depois ele tira o Romero para botar o Mosquito, tira o Yuri para botar o Pedro Raul, e aí o Maicon machuca. E agora se torna uma preocupação, né? A gente não sabe, ele vem de uma parada, volta e parece que sentiu o joelho. Tomara que não seja nada grave, porque aí entra o Paulinho. E o Corinthians até que controlou o espaço da intermediária ofensiva, começou a tentar buscar o empate, mas assim, muitos erros de passes, muitos erros técnicos, o Juventude marcando muito bem, então o Corinthians não conseguia entrar e aí acabou tendo dificuldades, o resultado acabou sendo construído em 2 falhas do goleiro, e antes disso, quando o seu centroavante teve a bola para fazer o gol e não fez. Eu não estou aqui eximindo ou minimizando toda e qualquer responsabilidade do técnico. Eu não estou fazendo isso. Eu sei que ele tem suas responsabilidades. O Corinthians teve muitas dificuldades no jogo. Agora, para mim, as responsabilidades maiores estão postas nesses erros individuais e no gol perdido e nas falhas do Cássio. Aí fica difícil, né? Você pode montar o melhor plano tático, o mais infalível da história. Se os teus caras lá dentro não executarem, acabou. E foi o que aconteceu. Por outro lado, um Juventude muito aplicado, muito disciplinado, que é o que eu falava para vocês, vai jogar por um prato de comida, por cada dividida, por cada disputa, e foi difícil nesse sentido. O Corinthians teve dificuldades, mas brigou, se entregou, tá tudo certo. Os jogadores que entraram também tentaram buscar um empate ou diminuir a vantagem, mas não foi possível. Então, assim, eu acho que tem alguns destaques que a gente pode apontar, como o Igor Coronado, que pode ser titular para ontem, e aí ele pode entrar no lugar do Wesley, mas não fazendo a do Wesley, né? Eu digo numericamente, né? O Wesley sai para ele entrar, para você ter mais sustentação, não tira um dos volantes, nem o Ranielli, nem o Maicon, né? Se ele tiver tudo bem com ele aí na sequência. Enfim, a gente tem alguns destaques positivos no jogo e muitos negativos, né? Muitos negativos porque a gente está falando de uma sequência de um empate. Agora esse empate com o Galo ficou ruim. Porque eu imaginei que o Corinthians, ao enfrentar o Juventude, mesmo fora de casa, ele pudesse se impor.
pela qualidade que tem, pela diferença em relação ao adversário. Eu imaginei que o Corinthians ali pudesse conquistar 3 pontos. E aí em 2 jogos você teria 4, mesmo com um em casa e um fora. Meio que você inverteria a lógica aí, porque eu valorizei aquele ponto contra o Atlético Mineiro. Só que agora começa a ficar ruim. Porque quando você não ganha fora de casa de um adversário que teoricamente não vai disputar a mesma coisa que você, vai disputar uma coisa abaixo do que você tem que ganhar. E o Corinthians não ganhou. E aí ele tem que, no caso, recorrer, né, lá ao primeiro jogo e perceber que 2 pontos fizeram falta. Mas eu já analisei aquele jogo, pelas circunstâncias acho que o Corinthians tem que comemorar o empate. O problema é que na sequência ele precisava ganhar e não ganhou. E eu imaginava que ele pudesse, por encarar uma equipe que está voltando à Série A, que tem mais limitações. Só que quando a bola rolou, não foi o que aconteceu. Os caras dividiram, marcaram, correram e o Corinthians teve muitas dificuldades. Mas assim, sem terra arrasada, tá? Tem uma Sul-Americana pela frente, tem jogo no final de semana, e aí eu acho que o que pode se falar do Antônio, na minha opinião, porque estou colocando muito na conta aqui dos erros individuais dos atletas. O que pode se falar do Antônio é o fato dele não estar à beira do campo. E por culpa dele. Culpa dele. Ele disse que não vai mudar o jeito dele e tudo mais, mas ele não pode se ausentar tanto assim do banco de reservas. Porque esse é o risco. Não estou falando que o Corinthians não perderia se ele estivesse à beira do campo. Mas é diferente. É diferente e se tem um erro do Antônio, na minha avaliação nesse jogo, é não ter estado ali presente por conta de uma bobagem que ele fez, que ele falou, que ele foi xingar o árbitro e tal. Não dá. Isso é ruim, isso é nocivo pro time, inclusive. Não ter a referência do Antônio ali. É só o que eu queria dizer. Vocês gostaram do jogo? Não, né? Provavelmente não. A não ser os torcedores da papada lá do Juventude, que estão provavelmente comemorando muito essa vitória sobre o Corinthians. Os corintianos devem estar preocupados pelo momento de tabela, pela perspectiva futura, porque sabe que precisam contratar. O Pedro Raul entra no segundo tempo, dá umas cabeçadas ali, mas não consegue furar o bloqueio do Juventude. E isso é um problema, porque o Corinthians entrega 2 gols para o Juventude e depois não consegue fazer um golzinho sequer e sai derrotado. Para uma equipe que, repito, não vai disputar a mesma coisa que ele. Ou vai? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando, hein? Até a próxima. Tchau.